Olá, vocês estão em mais um vídeo do Enigma Animal, e a cópula é um assunto que eu já trouxe aqui no meu canal em um vídeo recente do Zoofec. Mas eu decidi então falar sobre aquelas que são as mais bizarras, inclusive foi uma sugestão de tema. Existem vários tipos de animais no nosso planeta, e com características e costumes bem diferentes dos nossos. Um deles está na cópula. Alguns animais têm formas bizarras de se reproduzirem, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Seja esses costumes estão na prática em si do ato, ou no acasalamento em si, na forma da conquista, enfim. Hiena malhada. As hienas são mamíferos carnívoros que habitam as planícies e savanas da África e oeste da Ásia. O processo reprodutivo, para ser satisfatório, depende muito das fêmeas, pois elas apresentam um pseudopênis, que na verdade é um clítoris estendido, e por serem muito agressiva, o macho, ao cortejá-la, deve ter certeza das intenções da fêmea antes de se aproximar, para que ele não morra no processo, pois as fêmeas também são mais fortes. O acasalamento acontece quando a fêmea retrai seu clítoris para a penetração do pênis. Além disso, os machos ficam verticalmente nas fêmeas, necessitando da ajuda delas para a penetração. A gestação dura de 98 a 110 dias e nascem geralmente 2 filhotes, podendo chegar às vezes a 4 filhotes. Na verdade, a genitália é tão parecida que durante muito tempo acredita-se que as hienas eram hermafroditas, pois esse pseudopênis é por vezes maior do que o próprio pênis dos machos. Os machos precisam de muito treinamento para conseguir acasalar com o clítoris das fêmeas, que podem chegar a 18 centímetros. Acasalar não é uma tarefa fácil para a fêmea também, já que o pênis dos machos são espinhosos, o que torna o ato extremamente desconfortável e doloroso. Além do canal ser muito apertado e dolorido até para o macho, existem hienas que chegam a cruzar apenas uma vez na vida, de tão dolorosa e traumática que é a experiência. Fora o parto, que é considerado o parto mais doloroso do reino animal. 60% dos bebês morrem no processo, pois a fêmea precisa parir pelo clítoris. Cavalo marinho. O cavalo marinho é um peixe de águas temperadas tropicais. Esses peixes não chamam atenção apenas pela sua forma corporal, mas também por sua forma de reprodução. Ela começa envolvendo um ritual de acasalamento e finaliza com a gravidez dos machos. Ao se encontrarem, machos e fêmeas iniciam um tipo de dança do acasalamento, onde travam suas caudas até conseguirem alinhar elas em seus corpos. Neste momento é que a fêmea deposita seus ovos na bolsa do macho. Com os ovos implantados em sua bolsa abdominal, os machos liberam espermatozoides que fecundam. A partir da fecundação, eles desenvolvem-se até estarem prontos para nascerem. A bolsa dos machos é um órgão muito complexo, com várias características para o desenvolvimento do embrião, atuando na regulação da temperatura, do fluxo sanguíneo e da salinidade da água, garantindo assim que os filhotes estejam preparados para a vida no oceano. Louva-a-Deus. Louva-a-Deus é uma tropa de inseto. Quando o macho de louva-a-Deus encontra uma fêmea que geralmente tem o dobro do seu tamanho, ele se aproxima erguendo as patas dianteiras e movimentando as antenas. Ao entrar em contato físico com a fêmea, subindo em suas costas, o macho inicia uma sessão de carinhos. A carícia, no caso, é constante, atrito suave entre as antenas do macho com a da fêmea. O acasalamento então segue para o momento da cópula, uma vez que o parceiro já conseguiu conquistar a sua companheira. Mas durante o acasalamento, a fêmea devora a cabeça do macho, levando-o à morte. Uma das hipóteses pelo comportamento conhecido como canibalismo sexual é que o ato contribuiria para o aumento na liberação de espermatozoides, favorecendo a fecundação e a reprodução da espécie. Peixes ceratias. É uma família de peixes, na verdade, e são encontrados em profundidades de até 4.000 metros. As fêmeas normalmente têm 77 centímetros de comprimento, mas podem chegar a 120 centímetros. Os machos atingem apenas 16 centímetros de comprimento. Os peixes machos da família ceratias, quando encontram uma fêmea, grudam nela e sofrem uma metamorfose. Suas atividades vitais adormecem e eles viram uma espécie de parasita, cujo único órgão ativo é o reservatório de sêmen. Então eles literalmente se tornam um só, o que é uma reprodução bastante comum até mesmo para os peixes. A maioria dos peixes tem aquela reprodução, né, onde a fêmea solta os óvulos na água mesmo e o macho acaba soltando sêmen por cima dos ovos para fecundar eles. Tanto é que durante muito tempo as pessoas acreditavam que produziam de forma sexual. Hoje em dia, a concepção do que é sexual mudou bastante. Então os peixes se encontram na reprodução sexuada também, apesar deles não terem contato físico na grande maioria das espécies.
Mas não é o caso do peixe ciratíase nem do cavalo marinho. Percevejo. Os percevejos são insetos atópodes. Na verdade, em vez de encontrar órgãos reprodutores da fêmea e ser, digamos, um pouco educado, em um rápido movimento ele se insere na fêmea como se estivesse golpeando ela com facadas, pois o pênis do percevejo parece um espinho. Então ele deposita o esperma em seu estômago e deixa ela lá jogada. O esperma viaja através da corrente sanguínea da fêmea em recipientes de esperma, acabando chegando nos ovários. O pênis dele parece uma agulha e normalmente isso deixa as fêmeas muito lesionadas fisicamente e com bastante infecções. Tanto é que a reprodução deles é conhecida como uma reprodução traumática. E no caso dos percevejos, os machos são mais fortes do que as fêmeas normalmente. Girafa. As girafas são mamíferos ruminantes que vivem na África. O que tem de estranho na reprodução da girafa não está no ato em si, porque é um ato bastante comum para a maioria dos mamíferos. Mas ensino antes do acasalamento de fato ocorrer, antes da cópula. Pois o macho precisa saber se a fêmea está no cio. E ele faz isso de uma forma bastante diferente. O macho estimula a fêmea a ter vontade de urinar, e quando isso ocorre, ele simplesmente ingere a urina para saber se ela está no cio. Teorias dizem que é porque a urina muda quando ela está no cio. Cobras. As cobras são répteis. As cobras fêmeas secretam hormônios sexuais, que são feromônios, atraindo simultaneamente muitos machos através do olfato. O resultado é um bizarro cacho de cobras, em que os animais ficam todos embolados, como se fossem apenas um. No entanto, depois que o primeiro macho consegue realmente o acasalamento com a fêmea, ela libera uma substância gelatinosa que bloqueia a cloaca por dias, tempo em que os machos se dispersam. Mas só algumas espécies de cobras fazem esse cacho aí que eu falei, que é conhecido como um tipo de orgia, entre aspas. Abelha. As abelhas são atrópodes de insetos, são parentes bem próximas das formigas e das vespas. Acontece que no ápice do acasalamento, quando o zangão está pronto para inseminar a abelha rainha, o zangão é o macho da abelha, só para poder pontuar aqui. Os testículos explodem e o pênis fica preso dentro da rainha. Com isso, o macho acaba simplesmente morrendo no processo. Isso quer dizer que o zangão só consegue acasalar uma vez na vida, porque a primeira é também a sua última. Porco-espinho. Porco-espinho é o nome que se dá para dois grupos de roedores. No caso do porco-espinho, é um pouco parecido com o caso da girafa. O estranho não está no ato em si, porque o ato também é bem normal, mas em si no anterior, o antes, pois ele também precisa saber como a fêmea está no cio. E para ele fazer isso, ele simplesmente atira um jato de urina que deve cobrir o corpo todo dela, da fêmea. Se ela rejeitar, tentando se desviar do líquido, enfim, reagindo com violência, quer dizer que ela não está no cio. Ácaro de veludo. Os ácaros são atrópodes aracnídeos e são minúsculos. Os ácaros de veludo vermelho costumam demonstrar seu desejo sexual através de um fenômeno batizado pelos biólogos como Jardim do Amor. Esse é o nome dado para o ninho criado e decorado pelo macho com seu sêmen, que tem como motivo impressionar sua parceira. Se um ácaro feminino ficar impressionado com isso, ela vai concordar em voltar para casa com ele e engravidar, na bobilha coberta de esperma. Porém, também existe a possibilidade de algum rival surgir repentinamente, destruir o jardim e ejacular sobre tudo. Bem, e foi isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero que vocês deixem um like caso vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo também. E coloca aí nos comentários qual dessa reprodução vocês acharam a mais bizarra, que você ficou mais surpreendido com a bizarrice mesmo. Coloca aí nos comentários e sugere também alguns temas novos aí também. Bom, ficamos por aqui, é isso, tchau.